Olá, amados, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Hoje nós iremos entender um pouquinho como que o mundo ficou em trevas. Lá em Romanos 5, versículo 12, diz assim: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Se a gente pega o livro de Gênesis, lá no capítulo 13, a gente vai entender um pouco como se deu essa queda desse homem. Muitos conhecem a história, né? A história de Adão, que Deus fez todo mundo e por último criou Adão, colocou ele no jardim lindo e falou para que ele dominasse sobre o mundo e cuidasse de tudo que estava ali. Falou que Adão poderia comer de tudo, menos do fruto de uma árvore que estava ali no meio do jardim. E Adão, sendo o primeiro homem da raça humana, então ele representa, de certa forma, vamos colocá-lo como o pai da humanidade. Por quê? Através dele veio toda a humanidade. Através dele, desse homem, entrou o pecado. E o seu pecado lançou todos em estado de inimizade contra Deus. Ou seja, a culpa do pecado de Adão atingiu a todos os seus descendentes. E lendo um pouco, lendo ali em Romanos, onde a gente acabou agora de falar, mais Gênesis, eu entendi que eu posso comparar o pecado a um vírus. Porque o vírus, ele age da mesma forma. Quando uma única pessoa, ela é contaminada, essa pessoa, ela espalha o vírus para todos aqueles que estão próximos dela. Então, o pecado, e o vírus, ele faz o quê? Ele contamina, ele espalha e ele mata. O pecado faz a mesma coisa. O pecado, ele contamina, ele espalha e ele mata. Então, vamos fazer essa comparação do pecado como vírus, o vírus do pecado. Mas para fazer essa comparação, eu fui fazer uma pesquisa para ver qual foi o vírus que mais matou na humanidade. E ali eu me deparei com uma gripe, a chamada gripe espanhola, que foi considerada a maior pandemia da história. Pandemia, gente, seria quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta, tá? Quando uma doença dissemina-se por uma grande extensão territorial. E eu vi ali que eles acreditam que morreram entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas, o equivalente a 5% da população mundial, com o vírus da influenza. Esse vírus causou a gripe espanhola. Então, você vê que um vírus, a proporção dele, a capacidade que ele tem de se espalhar rapidamente, de contaminar quem está próximo e trazer a morte. E fui ver quais foram as medidas ou quais são as medidas caso aconteça algo nessa proporção, para tentar controlar essa pandemia. E vi que a primeira coisa que eles fazem é isolar o local, ou a cidade, ou o estado, ou o país. E quando eles isolam o país, o que eles fazem? Eles suspendem todo o tráfego aéreo e fecham fronteiras para a pessoa ficar presa naquele local, para que ela não venha espalhar o vírus. E aí eles começam a tratar as pessoas, os pacientes, para poder impedir o alastramento do vírus, para poder impedir com que a pessoa, para poder fazer com que a pessoa se recupere. E o que eu achei interessante, voltando à comparação, o pecado, ele fez o que conosco? Ele nos separou de Deus. Mas ele nos separou de Deus por quê? Porque o pecado era necessário com que
fôssemos isolados para que tivéssemos um tratamento. O Senhor, Ele é tão perfeito, gente, Ele é tão maravilhoso que Ele nos deu o tratamento. Olha qual é o tratamento. Lá em Romanos 23 fala assim, porque o salário do pecado é a morte. No lugar do salário do pecado, vamos colocar, porque o vírus do pecado é a morte. Mas, aí continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos colocar assim, mas o remédio gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o remédio de Deus é Jesus Cristo. O pecado trouxe morte, o vírus do pecado é a morte, mas o remédio que nos traz vida é Jesus Cristo. E continuando na minha pesquisa, eu quis ver quais eram os sintomas provocados pelo vírus da influenza. O que acontecia com o nosso corpo, né? As sensações trazidas para o corpo. Então eu vi lá, febre alta e súbita, dor de cabeça, garganta e articulações, desidratação, mal-estar, perda de apetite, tosse, falta de ar, fraqueza muscular, enfim, tinha mais coisas, tá? E eu percebi que assim como os sintomas da influenza provocavam sensações no corpo, o pecado também ele tem sintomas. Quais são os sintomas do pecado? Lá em Gálatas 5, 19, Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, fala que os sintomas do pecado, ou seja, o vírus do pecado, que as sensações provocadas no nosso corpo é fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgia e outras coisas semelhantes a essa. Ou seja, há um desejo da nossa carne, as sensações, olha os sintomas do pecado. Então, esses sintomas, eles mostram que há o pecado em nós, por isso somos isolados. Mas Deus nos dá o remédio. Só que todo remédio, gente, eles precisam ser aceitos. E aí eu fui, me aprofundando na pesquisa lá da influenza e eu vi que os remédios que auxiliam no tratamento, ele tem a ação desses remédios vão depender da dosagem e do período de uso. Ou seja, existe um período de tratamento. Existem dosagens que são ministradas, durante um tempo. E aí eu vi, caramba, olha que legal. Jesus é o remédio que é ingerido em dosagens diárias através do conhecimento da palavra, ou seja, do estudo da palavra, da oração e do jejum. Primeira coisa, eu preciso aceitar o remédio, eu preciso aceitar Jesus e como algo que entendendo que Jesus é o único remédio que vai me curar, que vai me levar ao Pai novamente, porque Ele vai me purificar, Ele vai tirar de mim os sintomas, provocados pelo vírus do pecado, Ele vai tirar o pecado de mim para que eu possa estar novamente em conexão com o meu Deus. E continuando, queridos, eu vi que no final do tratamento, a pessoa fica o quê? Boa. Claro que o vírus da influenza, mesmo às vezes com tratamentos, muitos morrem, diferente do remédio que é Jesus. Esse, gente, é 100% seguro, que é o remédio espiritual. O remédio para o vírus da influenza, ele é um remédio material. O remédio para o vírus do pecado é um remédio espiritual. Jesus é 100%, tá? Ele nos cura 100% para aqueles que aceitam e que querem tomar desse remédio. E ao final do tratamento, ou seja, quando deixamos a temporária habitação terrena em que vivemos, quando deixamos o nosso corpo, ali é o final do tratamento, temos da parte de Deus no edifício uma casa eterna nos céus, ou seja, temos a vida eterna, uma vida espiritual, uma vida eterna com Deus.
Mas enquanto isso, enquanto estamos nessa casa aqui no nosso corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos da intimidade com Deus, ou seja, de estarmos com Deus. Então precisamos tomar do remédio que é Jesus e lutarmos contra os desejos de nossa carne. Mas nós queremos ser revestidos de nossa habitação celestial para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está para vir. Está lá em Coríntios 5, do versículo 4 ao versículo 5. Então, amados, entenda que enquanto estamos aqui, nós gememos e choramos, porque o vírus do pecado, ele está presente, mas o remédio é Jesus. Jesus nos cura e nos conecta com Deus por isso. Mas o remédio só é administrado na vida daqueles que aceitam, que querem o tratamento, que querem tomar. E nós vimos que o tratamento é Jesus. Nós conseguimos isso com a leitura da palavra, oração, jejum, sendo guiados e norteados pela palavra de Deus. O vírus da influenza, ele trouxe morte para o corpo. E o vírus do pecado trouxe morte não só para o corpo, mas também para a alma, para o nosso espírito. E lá em Mateus 8,36 diz: pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O remédio físico, ele traz vida para o corpo, para esse corpo terreno. Já o remédio espiritual, que é Jesus, traz vida eterna para um corpo glorificado. Então, queridos, o pecado entrou. O mundo está em trevas, o mundo está isolado, está longe da presença de Deus. Mas nós podemos, Deus no seu amor infinito, Ele deu o remédio que é Jesus, para que nós possamos voltar a ter contato com Ele novamente, deixarmos de sermos isolados para estar em comunhão com Ele. Então, queridos, meditem nisso. O mundo foi contaminado pelo pecado. O único remédio é Jesus Cristo. Mas não é forçado, ele não é administrado por força, mas por aqueles que entendem e querem que Jesus se manifeste em suas vidas, tomando doses diariamente, até que sejamos retirados desse corpo terreno e sejamos revestidos do corpo espiritual, o corpo glorificado. Deus os abençoe grandemente e não deixe nem por um segundo de meditar na palavra e de buscar direto da fonte. Graça e paz.